Saravá, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Que a luz de Oxalá cubra a cabeça de cada um, que nossos guias estejam firmes à nossa direita e à nossa esquerda, e que este momento seja de esclarecimento, acolhimento e verdade. Hoje vamos falar de uma pergunta que mora no coração de muitos filhos que estão começando ou atravessando o desenvolvimento mediúnico. Como saber se meu desenvolvimento está indo bem? Antes de qualquer coisa, é preciso entender uma verdade simples. Desenvolvimento mediúnico não é corrida, não é competição, não é espetáculo, não é para ver quem incorpora primeiro, quem sente mais forte, quem arrepia mais, quem escuta mais, quem vê mais. Desenvolvimento mediúnico é caminho de consciência, disciplina, humildade e transformação interior. Muita gente chega no terreiro esperando sinais grandiosos. Quer sentir o corpo balançar, quer ouvir uma voz clara, quer receber o nome da entidade no primeiro mês, quer riscar ponto, quer dar consulta, quer trabalhar logo. Mas a espiritualidade séria não trabalha na pressa da vaidade humana. A espiritualidade trabalha no tempo da alma, e o tempo da alma nem sempre é o tempo da ansiedade. Então, quando alguém me pergunta, pai, meu desenvolvimento está indo bem? Eu costumo devolver com carinho, meu filho, minha filha, você melhorou desde que começou? Você está mais consciente? Está mais calmo? Está mais responsável? Está mais atento aos próprios pensamentos? Está aprendendo a servir? Porque desenvolvimento mediúnico verdadeiro aparece primeiro na vida, depois no fenômeno. A mediunidade não veio para enfeitar ninguém. Ela veio para educar o espírito. Ela veio para curar feridas, iluminar sombras, colocar o filho de fé diante de si mesmo. E isso muitas vezes dói, porque desenvolver mediunidade é fazer uma viagem para dentro. É encontrar mágoas antigas, vergonhas guardadas, medos escondidos, frustrações que a pessoa tentou esquecer, mas que continuavam ali, influenciando suas escolhas, suas reações e sua energia. Por isso, no começo pode haver fascínio. A pessoa descobre um mundo novo. Ponto cantado, defumação, firmeza, guia, orixá, entidade, cambone, corrente, gira. Tudo parece bonito, forte e encantador. E é mesmo. Mas depois vem a parte séria. O filho começa a perceber que mediunidade não é só sentir o guia, é também corrigir a própria conduta. Não é só acender vela, é iluminar o caráter. Não é só bater cabeça no congá, é aprender a baixar a cabeça diante da vida sem perder a dignidade. Alguns sinais podem aparecer no caminho: euforia, medo, vergonha, dúvida, confusão mental, sensação de inferioridade, ceticismo, insegurança, vontade de desistir. Às vezes a pessoa pensa, será que isso é comigo mesmo? Será que eu estou inventando? Será que eu sou capaz? Será que meu guia está perto? E eu digo, respire. Nem todo conflito é sinal de erro. Muitas vezes, o conflito é sinal de limpeza. Imagine uma casa que ficou muito tempo fechada. Quando se abre a janela, a luz entra, mas a poeira aparece. A poeira não nasceu naquele momento. Ela só ficou visível. Assim também acontece no desenvolvimento. A luz da espiritualidade entra, e aquilo que estava escondido começa a aparecer para ser tratado. Por isso, não se assuste com seus processos internos. Observe-os, trabalhe-os, ore, estude, converse com seu dirigente, confie nos seus guias, mas não fuja de si mesmo. Existe uma comparação que eu gosto muito. Desenvolver a mediunidade é como remover um enxame de abelhas de dentro de casa. A pessoa sabe que o enxame está crescendo. Todo dia olha e pensa, depois eu resolvo, mas vai deixando. Até que um dia as abelhas começam a circular pela casa, incomodam a família, trazem medo, tiram a paz. Aí não tem mais como adiar, é preciso remover. Com a mediunidade acontece algo parecido. Muitos sentem desde cedo sonhos fortes, intuições, arrepios, pressentimentos, sensibilidade em ambientes carregados, mudanças de humor sem explicação, sensação de presença espiritual, mas vão empurrando. Até que a vida começa a apertar, desequilíbrio, angústia, caminhos travados, doenças sem causa clara, irritação, peso espiritual. Então o filho busca ajuda, e quando começa o desenvolvimento, as abelhas se agitam. Pode haver desconforto, sim, mas depois vem a libertação. Não existe desenvolvimento igual para todos. Tem filho que desenvolve mais rápido a incorporação, mas demora para desenvolver humildade. Tem filho que sente muito, mas demora para confiar. Tem filho que quase não sente fenômeno nenhum, mas muda a vida inteira em silêncio. Tem filho que abre percepção espiritual, mas precisa aprender disciplina. Tem filho que tem entidades firmes, mas ainda precisa amadurecer emocionalmente. Por isso, não compare sua caminhada com a caminhada do irmão de corrente. Comparação gera vaidade quando você acha que está melhor e gera tristeza quando você acha que está pior. Cada coroa tem seu fundamento, cada mediunidade tem sua história, cada guia trabalha no tempo certo.
A natureza não queima etapas. A semente não vira árvore de uma noite para outra. Primeiro ela rompe por dentro, depois cria raiz, depois aparece na terra, depois cresce, depois floresce, depois dá fruto. Mas há sinais importantes de que o desenvolvimento está caminhando bem. O primeiro é a mudança contínua. Não precisa ser uma mudança perfeita, nem sempre será agradável, mas precisa haver movimento. Você está se observando mais? Está percebendo seus defeitos sem se destruir por causa deles? Está tentando melhorar? Está deixando velhos vícios de pensamento? Está aprendendo a ouvir mais e reagir menos? Isso é desenvolvimento. Outro sinal é o aumento da percepção espiritual. A pessoa começa a perceber melhor os ambientes, sente quando uma energia está pesada, identifica quando precisa se resguardar, passa a respeitar mais os próprios sonhos, intuições e sensações. Mas atenção, percepção espiritual sem equilíbrio vira confusão. Não é porque você sentiu algo que já deve sair afirmando. Médium bom sente, observa a hora, confirma e aprende a calar quando é necessário. Também é comum surgir o medo de a entidade errar, de não conseguir sustentar a incorporação, de falar algo inadequado, de passar vergonha. Esse medo, quando não paralisa, pode ser sinal de responsabilidade. Quem leva a espiritualidade a sério não quer brincar com a fé de ninguém. O problema não é sentir medo. O problema é deixar o medo mandar. Coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir com respeito, orientação e disciplina. Um sinal muito bonito é sentir leveza e felicidade depois dos trabalhos. Não estou dizendo que o médium nunca ficará cansado. Trabalho espiritual movimenta energia, exige concentração, entrega, firmeza. Mas no fundo, depois de uma gira bem conduzida, depois de uma caridade feita com verdade, a alma sente paz. O corpo pode estar cansado, mas o espírito sabe: eu servi, eu fui útil, eu estive no meu lugar. Outro sinal é o amor pelas próprias entidades. No começo, o médium quer saber nome, linha, ponto riscado, orixá de frente, campo de atuação. Tudo isso tem seu valor dentro do fundamento da casa. Mas com o tempo nasce algo mais profundo: carinho, respeito, confiança. O médium começa a perceber que seus guias não são instrumentos da vontade dele. São amigos espirituais, trabalhadores da luz, consciências que caminham com ele para servir a lei maior. Também devemos observar a saúde física, mental e espiritual. Desenvolvimento bom não deve destruir a pessoa. Pode mexer, pode sacudir, pode trazer fases difíceis, mas precisa conduzir ao equilíbrio. Se o filho está cada vez mais descontrolado, arrogante, isolado, confuso, adoecido, agressivo ou fanático, algo precisa ser revisto com seriedade. Umbanda é caridade, mas também é equilíbrio, é luz, mas também é responsabilidade. Outro sinal é a abertura da consciência para as coisas simples. O filho começa a valorizar uma vela acesa com fé, um copo d'água firmado com respeito, uma palavra de perdão, um banho de ervas bem orientado, uma defumação feita com propósito, uma conversa honesta, uma obrigação cumprida no silêncio. Quanto mais a mediunidade amadurece, menos ela precisa de exibicionismo. Bom humor e alegria de viver também são sinais preciosos. Não confunda seriedade espiritual com cara fechada. Preto velho ensina sorrindo, caboclo ensina com firmeza, criança ensina brincando, Exu ensina mostrando a verdade sem maquiagem. A Umbanda é profunda, mas não é sombria. O médium que se aproxima da espiritualidade com equilíbrio tende a reencontrar a alegria, mesmo diante das lutas. E há um sinal que, para mim, vale ouro: alegria em servir. Quando o filho deixa de perguntar apenas quando eu vou incorporar e começa a perguntar como eu posso ajudar, algo bonito nasceu ali. Porque médium de Umbanda não é estrela. Médium é instrumento. Instrumento bom não escolhe aplauso, escolhe utilidade. Às vezes servir é incorporar, às vezes é cambonar, às vezes é limpar o terreiro, às vezes é organizar as cadeiras, às vezes é ficar em silêncio sustentando a corrente. Agora, meus irmãos, é importante dizer: quem melhor avalia o desenvolvimento do médium dentro de uma casa é o dirigente, o pai ou mãe de santo, ou o coordenador de desenvolvimento. Isso não é para diminuir ninguém, é fundamento de hierarquia e cuidado. Quem está de fora consegue ver pontos que o médium, tomado pela emoção do processo, nem sempre percebe. Um bom orientador aponta progresso, mas também aponta atraso, e faz isso para construir, não para humilhar. O médium precisa aprender a receber orientação. Tem filho que aceita elogio com facilidade, mas se fecha diante de correção. Desenvolvimento exige humildade. Se o dirigente diz: ainda não está na hora, talvez não seja rejeição, talvez seja proteção.
Se diz, estude mais, não é castigo, é preparo. Se diz, firme melhor sua cabeça, não é crítica vazia, é cuidado com a sua coroa, com a entidade e com a consulência. E quando saber se está pronto para atendimento? Essa é outra pergunta delicada. Atendimento não é brincadeira. Do outro lado da assistência há pessoas com dor, luto, doença, dúvida, desespero, problema familiar, problema espiritual, problema emocional. Quem atende precisa ter firmeza, equilíbrio, ética e caridade. Não basta incorporar, é preciso sustentar uma vibração segura. Um dos primeiros sinais de preparo é a firmeza da entidade. A incorporação precisa manter características próprias com estabilidade, postura, energia, forma de trabalho, linguagem dentro do padrão daquela linha, firmeza no campo espiritual. Não é necessário forçar teatro, nem exagerar trejeitos. Entidade séria não precisa de espetáculo, mas precisa haver presença, sustentação e coerência. Outro sinal é equilíbrio emocional. O sentimento do médium afeta a incorporação. Se o médium está tomado por raiva, vaidade, tristeza descontrolada ou desejo de provar algo, isso interfere. O médium precisa aprender a não deixar nem a alegria excessiva subir demais, nem a tristeza derrubar demais. Firmeza é centro, é manter a cabeça assentada, o coração em oração e o corpo disponível para o trabalho. Também existe a capacidade de descarrego. Depois de um trabalho, o médium precisa sair melhor do que entrou, ou pelo menos devidamente limpo, orientado e reequilibrado. Se a pessoa termina toda a gira carregada, perdida, com peso que não passa, com desequilíbrio constante, é preciso ajustar fundamento, preparo, firmeza, descarrego e acompanhamento. A caridade não pode virar depósito de cargas mal cuidadas. Estar em comunhão com as próprias entidades é outro ponto essencial. O médium começa a reconhecer a presença do guia, percebe a diferença entre pensamento comum, intuição espiritual, interferência emocional e inspiração da entidade. Isso se aprende com tempo, oração, silêncio e prática. Alguns desenvolvem audiência, outros vidência, outros intuição forte, outros incorporação mais evidente. Não existe uma única forma de mediunidade legítima. E quando já há atendimento acompanhado, é importante observar os frutos. As pessoas estão sendo acolhidas, estão encontrando direção, estão recebendo orientação com caridade, estão melhorando. Naturalmente, isso deve ser visto com respeito, sem invadir a intimidade de ninguém. Mas o trabalho espiritual se reconhece pelos resultados. Mais paz, mais consciência, mais responsabilidade, mais fé, mais transformação. Cuidado com o erro comum. Achar que estar pronto para atender significa estar pronto para mandar. Médium em desenvolvimento, médium novo e médium antigo continuam sendo filhos da corrente. Ninguém está acima da disciplina da casa. Quanto mais a mediunidade cresce, mais a humildade deve crescer junto. Se a força espiritual aumenta e a humildade diminui, há perigo no caminho. A Umbanda ensina que caridade sem humildade vira vaidade. Mediunidade sem estudo vira confusão. Firmeza sem amor vira dureza. Amor sem disciplina vira desordem. Por isso, o bom desenvolvimento une 3 pilares: prática, estudo e reforma íntima. O médium precisa trabalhar, precisa aprender e precisa melhorar como pessoa. Uma coisa sustenta a outra. Então, se você quer saber se seu desenvolvimento está indo bem, olhe para alguns pontos. Você está mudando? Está mais consciente? Está mais equilibrado? Está aprendendo a servir? Está respeitando sua casa? Está ouvindo seu dirigente? Está cuidando da sua saúde? Está estudando? Está cultivando humildade? Está sentindo amor pelos seus guias? Está saindo dos trabalhos com mais leveza? Está mais atento à caridade no dia a dia? Se a resposta for sim para boa parte disso, siga em frente com gratidão. Se a resposta for não, não se desespere. Ajuste a rota. Desenvolvimento não é uma linha reta. Há dias de avanço e dias de recolhimento. Há fases de abertura e fases de silêncio. Às vezes o guia não se afasta. Ele apenas ensina o filho a caminhar com mais responsabilidade. E nunca esqueça, mediunidade não se desenvolve apenas dentro do terreiro. Ela se educa na vida, na forma como você trata sua família, na honestidade com que trabalha, na palavra que você dá, no respeito ao próximo, na maneira como lida com raiva, desejo, orgulho, inveja, mágoa. O Congá começa no templo, mas continua no coração. Para encerrar, eu deixo uma orientação simples. Não peça pressa, peça firmeza. Não peça fenômeno, peça consciência. Não peça para ser visto, peça para ser útil. Não peça apenas para incorporar, peça para merecer servir com dignidade.
Porque quando a espiritualidade encontra um coração sincero, ela molda esse coração no tempo certo. Que Oxalá ilumine sua cabeça, que Ogum abra seus caminhos com disciplina, que Oxóssi traga conhecimento, que Xangô firme sua justiça interior, que Imanjá acalme suas emoções, que Oxum adoce seu coração, que Yansan leve embora a confusão, que Omolu cure suas dores. Que os pretos velhos sustentem sua paciência, que os caboclos fortaleçam sua coragem, que os herês devolvam sua alegria e que Exu guarde seus passos na verdade. Saravá Umbanda, Saravá a corrente de luz, e lembre-se, desenvolvimento bom não é aquele que faz você parecer maior diante dos outros. É aquele que faz você se tornar melhor diante de Deus, dos orixás, dos seus guias e da sua própria consciência.